pastores evangélicos descobriram como se enriquecerem além de enganarem as pessoas usando um livro chamado Bíblia. Então, eu acertei, não é uma perseguição política, não é uma versão minha, porque eu não estou generalizando. Eu estou falando das grandes, megas, potentes igrejas evangélicas que são administradas por quem? Pelos líderes do alto clero, por aqueles que na verdade praticam todo tipo de crime e só não estão na cadeia, porque eles têm nas mãos os próprios financiadores. Vai de evasão de divisa, peculato, lavagem de dinheiro para tanto político quanto narcotráfico. Esbarramos-nos ainda a utilização de instituições paralelas como ONGs que são criadas pelas igrejas evangélicas, ok? Seja de forma legal no âmbito do financiamento para atividades como Marcha para Jesus ou coisa do tipo. O que nós sabemos é que de fato há sim uma organização criminosa que envolve pastores evangélicos e líderes partidários que drenam o dinheiro público e usam as igrejas evangélicas. E o primeiro problema está aí, porque de acordo com o Código Civil, que versa sobre as entidades de terceiro setor, ok? Chamada ONGs, igrejas evangélicas, associações e por aí vai. A igreja evangélica, ela tem os seus benefícios garantidos pela Constituição e bem como pelo próprio Código Civil para uma função típica, uma finalidade específica social e econômica, não lucrativa. E ela se desvia de sua função quando ultrapassa os limites justamente dessas garantias. E não é de hoje que isso vem acontecendo. Por quê? Por exemplo, o templo evangélico, o espaço material, físico, as paredes, os móveis, tá? Tudo isso, na verdade, está em nome da própria entidade, CNPJ, associação. Deu para você entender? Portanto, sobre o patrimônio das denominações, das entidades jurídicas, o Estado não pode tributar. Ok, mas qual é o grande problema? É que está atrelado o bem patrimonial, veja, privado da igreja ao bem patrimonial privado do líder. Ele sabendo que na verdade, não poderá pagar imposto, não terá tributo, ele de alguma forma direta utiliza-se da própria entidade, portanto, coração e corpo estão intrinsecamente ligados, significa pessoa jurídica de direito privado civil sem fins lucrativos e a pessoa física com um CNPJ que utiliza da própria entidade para quê? Para desviar e às vezes ocultação de bens, como é o caso do Valdemiro Santiago e todos estes. Então, a grande verdade é que este será só mais um vídeo entre os mais de 1000 que eu fiz durante a minha vida, que não vai adiantar em nada, a não ser apenas para esclarecimento do que está acontecendo há mais de 3 décadas no Brasil, que envolve a participação dos líderes evangélicos na política. E eu estou dizendo, gente, é justamente dos maiores, como Valdemiro Santiago, Marco Feliciano, Silas Malafaia, André Valadão, Edir Macedo, R.R. Soares, Abner Ferreira, Manuel Ferreira, José Wellington Bezerra, os piores desgraçados que eu tive o prazer, eles não vão lembrar de mim, de apertar pelo menos a mão, salvo Malafaia e o Feliciano. O Feliciano, quando esteve lá em Nova Iguaçu, se ele assistir esta live, né, me chamaram para ir conhecer o Feliciano. Eu disse, cara, eu não tenho nenhuma vontade ou intenção de conhecer gente podre. Você me desculpa, rapaz. Você vir me convidar para conhecer um crápula? Você tá de brincadeira, né? Então, eu estou mostrando para você que vai de todos os níveis para a plena desmoralização do próprio bem público. Porque eu quero uma CPI das atividades suspeitas dos líderes evangélicos. O enriquecimento na velocidade da luz num país de total miserabilidade, pobreza, desemprego em todas as eras e em todos os governos.
onde o assalariado ganha aí de 1.300 a muito pouco, R$ 1.600, mesmo dizendo que particularmente a classe evangélica é mais composta por gente, de baixo nível econômico. Como pode os pastores evangélicos estarem se enriquecendo tanto assim, inclusive com contas no exterior? Eu estou dizendo para vocês que esse enriquecimento não é apenas com dízimos e ofertas. Isso é fato. Isto é fato. Esse enriquecimento certamente é a lavagem de dinheiro para o narcotráfico, tendo em vista que as igrejas, por serem não passivas de auditoria fiscal pela Receita Federal, tudo bem? Se elas são isentas de impostos e muitas vezes não há uma fiscalização externa e há internamente apenas um monopólio onde o tesoureiro é de confiança do presidente, portanto, ele, na verdade, passa pano, encobre, oculta. A maior prova de que é isso que acontece, eu vou tomar um vídeo do pastor Silas Malafaia, quando, ao vivo, em uma transmissão na sua igreja, ele diz: ungido do Senhor é problema do Senhor, ungido do Senhor não é problema teu. Teu pastor é ladrão, pastor é pilantra. Você não está gostando, sai de lá e vai para outra igreja. Não se mete nisso não, que não é da tua conta não. Olha, se um líder evangélico estiver roubando, fazendo caixa 2, não denuncia não. Sai da igreja. Deixa que ele vai se acertar com Deus. Foi a maior apologia à prática de cumplicidade do crime, porque o próprio Código Penal diz que você não pode absolutamente, sabendo que está acontecendo um crime, você, além de se omitir, você incentiva. Mas onde está o canalha do Silas Malafaia? Aí dando uma de moralista. Vem, Malafaia, veja o que nós temos aqui. Nós já temos, independente de qualquer coisa, entenda bem, uma clara infração administrativa e penal sendo cometida 2 vezes ao mesmo tempo, em 2 esferas, civil e criminal, por parte dos pastores evangélicos. Quem lembra disso aí? Quem lembra? Igreja evangélica que defendeu reforma da Previdência, recebeu quase 1 milhão em publicidade do governo Temer. Isto infringe o que está no ordenamento jurídico, tanto que diz respeito à participação das igrejas diretamente na ordem do Estado. Significa, o Estado não pode manter relação estrita diretamente com fins econômicos. Isto fere o ordenamento, o princípio, o instituto maior da Constituição, da independência, da separação clara entre o Estado e religião. Um crime claro cometido, uma infração também no que diz respeito administrativo, uma vez que as igrejas estão no rol das empresas do terceiro setor. O comunismo vai destruir a igreja, e eu já provei que quem está destruindo a igreja não é o comunismo, porque não tem comunismo no Brasil, e eu aceito um debate com qualquer cabecinha de titica que quiser dizer que existe comunismo no Brasil, e existiu comunismo no Brasil. Se porventura houve o início de uma comunização, agradeço os pastores evangélicos, entre eles Silas Malafaia. Então vem comigo, Brasil, porque este é um tipo de canal que fala e prova aquilo que está realmente na história. Está aqui um dos maiores picaretas. Este é o primeiro. Se começar uma CPI de forma generalizada, que envolve, preste bem atenção, desde o financiamento de atos golpistas, bem como recebimentos de recursos públicos, entre outros, como entram aos cofres da igreja, é uma pena, gente, que eu acho que para conseguir isso, a primeira coisa é um projeto-lei que dê autonomia da Receita Federal investigar de fato e fazer auditoria fiscal às igrejas evangélicas. Eu não vejo a hora. Posso ouvir um amém, igreja? Eu não vejo a hora. Mas, por enquanto, isso aqui só vai ficar no campo da minha vontade e do meu sonho. Porque a hora que tiver um cabra macho como José Alessandro lá no Senado... ou na Câmara Federal, ai, coitado, eu quero ver Malafaia de frente comigo, porque eu vou apresentar um projeto
Claro que vou mostrar. E eu vou analisar todos os meandros da Constituição, da própria jurisprudência, porque a jurisprudência não pode estar acima da Constituição, para que a gente possa entender que só vai se combater a corrupção nesse país quando, de fato, houver de alguma forma, assim como as empresas do primeiro setor e segundo setor são de alguma forma passivas de auditorias e de CPIs e outros tipos de formas de investigação, por que as igrejas não podem? E isto já fere um princípio básico, fundamental da Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 5º, o princípio da isonomia, pois todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Significa dizer, qualquer natureza, eis uma interpretação gramatical, filológica, histórica e constitucional. Qualquer natureza envolve entidades, independente da sua tipicidade, como uma organização ou de sua função típica, não me importa se ela tem ou não fins lucrativos, se ela é empresarial de primeiro, segundo, terceiro setor, significa, as igrejas evangélicas não estão acima da Constituição e elas precisam sim passarem por uma auditoria externa com a Receita Federal e ter todo tipo de atividade de investigação. Sabe por quê? Porque são as responsáveis pela desigualdade em nosso país. São responsáveis pelos maiores escândalos praticados com base justamente no que? A igreja evangélica brasileira se tornou inimputável. Eu não quero só uma CPI do dia 8, eu quero uma CPI envolvendo, investigando todo tipo de prática em participação direta dos líderes evangélicos com partidos políticos, com organizações afins, com a própria estrutura política, isto é, estatal, com oligarquias, autarquias, que claramente demonstram os seus envolvimentos. E eu preciso falar quem é esse canalha aí, eu preciso falar para você quem é esse bandido aí. É claro, gente, se não houvesse uma estrutura, se não fosse um organismo e uma organização viva, esse cara não sairia pela porta da frente, tampouco o Cabral, mas afinal de contas, o nosso povo merece desrespeito. Tá aí. Quem é esse cara aí, vocês lembram? Comente aqui pra mim se você sabe quem é esse picareta que falsificou um batismo. Aliás, tudo é falso no evangelicalismo brasileiro, né? O cristianismo já começou com uma farsa. Então veja, quem é esse cara aí? Você lembra? Ei, minha gente, comente aqui se você sabe quem é. Comente, vamos ver se você está atualizado, porque se não está aqui tu vai ficar. Esse aí foi aquele que tramou a candidatura do Bolsonaro e percebeu que com o seu discurso neofascista, né, com aquele discurso extremo de combate à corrupção, eita, né, na verdade ele se tornou o maior chefe da corrupção em nosso país, não é verdade? Inclusive o cara que disse que não teria do lado dele corruptos, foi o que mais indicou, não é verdade? Gostaram da cara dele? Não tá no gibi, mas calma, nada que não possa piorar. Eita, professor na cara não, para não estragar o velório. Porque há um interesse muito grande desses líderes evangélicos, sempre, de apoiarem esses políticos. Eles não estão preocupados, gente. Os maiores ateus são os pastores evangélicos. Eles apenas são estelionatários, eles só usam a Bíblia para, de alguma forma, influenciarem os gados, porque só tem nome de ovelha na Bíblia, porque são gados, o nome é só ovelha, mas agem como gados. Por quê? Porque eles são os maiores beneficiados. Quando as igrejas evangélicas estão devendo, tá, a Receita Federal, o que é que eles fazem? Eles vão se inclinar para onde eles sabem que há possibilidade de mamarem na teta. O R.R. Soares apoiou o Lula em 2 mandatos. Valdemiro Santiago, Silas, essa galera aí sempre apoiou a esquerda. Então, para mim, é indiferente apoiar o Bolsonaro. Quadrilha! E precisa rapidamente começar uma CPI. E aí agora eu quero ver quem é o líder evangélico que vai tentar ficar de frente comigo. Então, minha gente, eu vou ficando por aqui, agradecendo a você o carinho da sua audiência.
Obrigado pelo apoio dado ao professor. Se quiser enviar uma contribuição simbólica para nos ajudar, beleza? E se você quer se tornar membro deste canal e me ajudar no combate a esta organização criminosa de pastores e políticos no Brasil,